Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um programa. Jesus, a verdade que liberta, é o nome do programa. Daí já diz tudo, né? Aqui é a verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade só vem do Senhor Jesus, né? Sabemos que verdade é a palavra de Deus, porque Ele tem poder para cumprir com a sua palavra. Então nós vamos falar aqui sobre o Espírito Santo. A importância do Espírito Santo nas nossas vidas. O homem tem o seu espírito dado por Deus, mas ele precisa fazer essa aliança, esse contato, essa união com o Espírito Santo de Deus. Se não existir isso, não tem como você entender as Escrituras, compreender a palavra de Deus. Então, pode trazer a câmera mais perto aqui, Mequias, para nós ler a palavra, ficar bem juntinho aqui, que é para o negócio ficar bem arrojado, né? Vamos mexer com essas câmeras aí para nós pegar a imagem aqui pertinho. Então nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 e o versículo 10. É um versículo chave aqui. É o texto principal, vamos dizer assim, que nós vamos falar do Espírito, que diz assim: e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado, ou seja, perdoada, né? Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Então veja aqui que se você for contra o Espírito, de alguma forma você não aceitar o Espírito Santo, você não tem contato nenhum, não tem perdão. Não existe como você se arrepender dos pecados, porque o que convence você é o Espírito. O que ensina você é o Espírito, o que intercede por você é o Espírito. É Ele que fortalece. Quando você vai ver Jesus falando, Ele aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 8. Olha o que diz aqui, deixa eu chegar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu vou ler o 7 e o 8 para ficar mais o que fala mesmo é o 8, que diz assim: e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, não adianta você estar procurando datas e atrás de contendas e não, eu sou um arqueólogo, eu conheço tudo, eu conheço a história. Não adianta esse conhecimento, não. Não adianta estar se preocupando com isso. É proibido, é pecado saber? Não é não. Mas você às vezes se preocupa com tanta coisa, irmão. Quando é que Jesus vem? O que tal? Aí, o que aconteceu com os apóstolos naquele tempo, não sei o que lá? Você vai atrás de história e no final você não tem o Espírito, que é o importante, que é para cuidar de você, da sua alma. Então veja aqui, Jesus disse, não adianta você estar se preocupando com estações, com essas coisas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vamos cuidar do que é necessário, né? Como que ele estivesse dizendo assim. O versículo 8, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, ou seja, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja aqui, irmão, que Jesus está dizendo,
mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude você vai ser revestido de poder, né? Você vai ter o contato com o céu, né? Tem um versículo da Bíblia, que eu sempre falo ele aqui, que é 1 Coríntios. Nós vamos para a Bíblia, o que vale é a Bíblia, irmão. Não adianta outra coisa, porque outra coisa é de homem, né? Então, 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 10 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então entenda aqui que ele nos revela pelo seu Espírito. A Bíblia sem o Espírito Santo, ela não tem valor. Sabe aquela coisa que tem tanta gente aí que conhece Bíblia e até é formado em bacharel em teologia. E aí, arqueologia, é arqueologia o nome, né? Eu não sei nem dizer, irmão, porque eu não me interesso. Sabe aquilo que eu não me interesso, eu não sei. Então, história dos hebreus, conhece tudo, sabe tudo, mas não tem nada do céu. Não adianta você ter o conhecimento de tudo que aconteceu na terra, até mesmo que Jesus fez, de Adão até hoje, o que Deus já fez na terra, e você não ter Deus. Que adiantou? Diga aí para mim. Não, eu conheço que Deus fez isso, fez aquilo, mas na minha vida ele fez o quê? Nada, porque eu não quero. Então é complicado isso aí, irmão. Eu tenho que liberar, eu tenho que dar lugar ao Espírito. E não é a minha carne que vai dar lugar ao Espírito. Não é. Eu quero só completar aqui mais 2 versículos. Para mim, eu vou sair daqui, eu vou falar de carne também. Porque às vezes você quer buscar as coisas de Deus na carne, nas coisas naturais. Não existe isso aqui, não tem como. Então veja aqui, eu vou prosseguir no versículo 11, que estamos aqui em 1 Coríntios capítulo 2, que diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? É uma pergunta. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você concorda comigo ou não? Dá de entender isso aqui ou não? Como é que eu vou saber as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus? Não, vou conhecer o céu sem eu ir lá, sem ter contato nenhum, não tem como eu saber. Mas quando eu me ligo o meu Espírito, porque o homem não se liga com o Espírito de Deus, não tem como, é a carne do homem. Mas o meu Espírito sim, porque ele é de Deus também. Ainda que eu não dou lugar a ele, ainda que eu amordace ele, ainda que eu algeme, né? Um negócio meio esquisito. Ainda que eu possa amarrar o Espírito, ou seja, prendendo ele de tal maneira que ele não possa agir na minha vida. Mas existe um Espírito em mim. Agora, se eu liberar, se eu der lugar ao Espírito, então por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É aí que está o negócio. Então, quem anda segundo o Espírito, na vontade do Espírito, então ele não tem condenação, tem salvação. Mas quem anda segundo a carne já está condenado, não precisa nem fazer mais nada, só ir para o inferno mesmo. Se não fizer coisa nenhuma, vai. Então veja aqui, você entende aqui o que Paulo escreveu aqui aos Coríntios e a todos nós? Como eu vou saber as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus? Assim como o homem não sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele está, as coisas de Deus também. Aí eu vou ler o versículo 12 aqui, que eu vou sair daqui para Gálatas, né? Mas eu vou aqui no versículo 12, que diz assim:
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deu de entender? Gratuitamente. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 6, e o versículo 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, falou aqui de gratuito, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é um dom gratuito, irmão. Não é cobrado nada. Quanto é que nós estamos cobrando aqui de você para ouvir essa palavra? Né? Então veja que ninguém está cobrando nada. Agora, eu preciso correr atrás, eu preciso me interessar, porque senão quem vai perder sou eu. Ora, é necessário isso aí. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. E o versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então Paulo está dizendo, eu digo, porém, que para vocês andar no espírito e não cumprir os desejos da carne, a vontade da carne, não fazer o que a carne quer. Ou seja, amarrar o espírito, amordaçar o espírito, deixar preso o espírito, oprimido o espírito e soltar a carne para fazer o que ela quer. É isso que Paulo está dizendo, irmão. Então precisa nós andar no espírito, soltar o espírito e prender a carne, subjugar a carne, obrigar a carne a servir a Deus. Sabe o que é? Às vezes você pode até dizer que é um exagero o que a gente está falando. Mas e às vezes você fica falando dos crentes, você fica dizendo que crente é vagabundo, aí você diz que só quer viver tomando o dinheiro dos outros, não sei o quê, vive, não tem coragem de trabalhar e inventa de ser crente. Eu sei que em todo canto tem vagabundo. Tem gente sem vergonha e pilantra e malicioso. Mas o que eu quero te dizer é que a coisa mais difícil que existe é você prender a carne, pelo poder de Deus. Às vezes você não prende a carne pelo poder de Deus, aí a polícia te prende. Aí você gosta de prostituir, você gosta de estar liberto, roubando, pulando o muro dos outros, esfaqueando as pessoas e tomando os anéis, tomando o celular. Aí o diabo te bota dentro de uma jaula, como bota um passarinho. Tá entendendo, irmão? Te coloca dentro da jaula e às vezes come jogado o bandeco por debaixo assim, porque tu vira uma onça, irmão. Tu vira o diabo está em ti e você não percebe que está sendo usado pelo diabo. Um dia desse eu vi uma policial, uma guarda, tem os guardas penitenciários, né? É guarda que a gente chama, né? Mais ou menos, né? Agente penitenciário é a palavra mais certa, né? Uma mulher, um agente penitenciária, na penitenciária, aí tem as câmeras nos corredores, porque aí apareceu essa imagem na internet aqui. A mulher dando o bandeco, uma marmitex, para os caboclos, para as pessoas lá que estavam presas, mas eu fiquei pensando e aquilo me trouxe assim, uma coisa terrível, um sentimento muito terrível assim, vai da parte de Deus assim, olhando ao jeito do tratamento, que a maneira que aqueles homens estavam sendo tratados, como que fosse um leão, mas leão brabo, não é leãozinho daqueles monstros não. Então, como o diabo faz na vida das pessoas, a mulher entregando de longe, porque se ele pegasse a mão dela, ele matava ela. Então, sabe aquela coisa de você jogar a comida pro leão assim,
por uma brechinha, para ele não pegar a tua mão. Então, do mesmo jeito, ela colocando lá o bandeco assim, numa distância que desse do cara pegar pela brecha lá. Aí, ela vacilou um pouquinho e pegou no cabelo dela. Ela foi passar assim, meio, pegou no cabelo dela, segurou a arma aqui, aí já veio um agente na mesma hora e salvou ela. Botou a arma em cima dele e soltou ela. Mas já ia matar ela, né? Então veja que o que o diabo faz, irmão? Ele prende, você não quer andar soltão, livre, a carne. Eita, eu vou na bagaceira do carnaval, o meu negócio é caipirinha, o meu negócio é prostituição, o meu negócio é ser livre. Aí o diabo te prende. E existe a outra prisão que é diferente. Sabe aquela maneira de uma pessoa ser casta, ser reservada numa religião? Que ainda é pior, irmão. Eu sei lá, acho que tudo é ruim. Tudo é a mesma coisa, o inferno não tem prateleira, eu sempre digo isso. O inferno, ele não tem assim umas prateleiras ou uns ambiente assim, separado, salas separadas, que vai colocar, olha, essa é mais friinha um pouco, bota esse aqui lá, aquela ali está mais quente, ele é mais sem vergonha, bota ele lá. Não, não tem. O inferno é lago de fogo, tudo é quente, né? Então não adianta, tudo é ruim. Mas veja aqui o que eu quero te dizer, estou dizendo para mim e para você, que pessoas que se prendem numa religião, e às vezes ela tem vontade de fazer o que quer, mas não faz, porque está presa num sistema de homem. Porque tem parte de Deus que eles dizem que é, porque Deus não se mistura com coisa de homem. Quando você mistura, Deus sai fora, fica só o homem. Ainda que ele pense que tem Deus lá, não tem. Então é o que eu quero te dizer, é isso aí. A pessoa presa numa religião, nasce desde pequeninha, vai para um convento, fica a vida inteira sem gozar a sua vida, presa num lugar, sem uma vida sexual, sem filho, sem coisa nenhuma, e no final deu em quê? Adorando um pedaço de pau. Você não tem a Bíblia, a palavra que salva, o Espírito que revela, você amordaça o Espírito, porque o Espírito é o quê? Palavra. O Espírito é quando você deseja a palavra. Quando você diz assim, eu quero ser salvo, eu quero a revelação, eu quero o entendimento da palavra. Não adianta eu ler palavra como que eu li uma revista. Não, eu quero ler a palavra e entender o que a palavra diz. Eu quero a palavra de Deus como alimento, como o pão da vida que desceu do céu. Eu não quero ler a palavra como um livro terreno, mas como um livro celestial, como um manual que me dá instrução para mim ir para o céu. É isso aí. E isso é verdade, a Bíblia é isso. Mas quando eu quero que ela seja, quando eu aceito dessa forma, quando não serve de coisa nenhuma. A gente sabe muito bem que isso aqui vai perder o valor quando a igreja for arrebatada da terra. Quando o Jesus levar a igreja daqui, o noivo vir buscar a noiva, o Espírito Santo sobe daqui junto. Né? Porque foi aquele, quando Jesus subiu, ele disse, eu vou, mas eu mando o Consolador. Né? O Espírito da verdade, nós vamos já falar sobre isso aqui. O Espírito da verdade que vai revelar para vocês as coisas. Agora, se eu não for, ele não vai, mas se eu for, ele vem. Com 10 dias que ele subiu aos céus, ele mandou o Espírito, ele está aqui, ele disse, ele vai ficar convosco até a consumação dos séculos. Mas, ou seja, consumado exatamente quando for formada a igreja. Formou a igreja, eu venho buscar. Aí o Espírito vai junto, irmão. Agora, aí a palavra de Deus vai servir de quê mais? Vai te convencer, você vai ter entendimento da palavra? Tem gente aí que lê a vida inteira, nunca entendeu um versículo da palavra, não entende nada, não tem valor para ele. Sabe aquela coisa, rapaz, eu li, foi até bom, rapaz, tem uma história de um homem aí chamado Abraão,
cara bacana, tudo. Mas não serve de nada, irmão. Porque tu não aplica na tua vida a história dele. Então não serviu de nada. Então veja aqui, eu vou ler esse versículo 17, para mim sair daqui. Mas veja aqui, o versículo 17 aqui de Gálatas 5. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, eles se opõem, é um ringue. Está dentro do ringue os dois. Aí vamos ver qual é o mais forte. Você pensa que para mim vir para cá gravar esse programa, hoje foi bem facinho. Não, Ramalho, isso é gaiato, rapaz. Isso gosta de palhaçada. É nada, irmão, é difícil, porque é uma coisa de Deus. Então eu tenho que passar por cima da carne, que a vontade minha está no meu serviço. Uma ganância para ganhar dinheiro, o homem tem. Agora diga que você não tem. Como é que tu trabalha? E tu rouba, vamos dizer, né? Porque às vezes você diz, não, mas tem uns caras aí que não roubam, mas ou seja, tem uns aí que não trabalham, mas ele caça jeito de roubar, doido por dinheiro, ou não? Ou é bem atrás de outra coisa, de morte, ou de outra coisa. Não, ele está atrás de dinheiro, né não? Então, aí quando não rouba de um jeito, rouba do outro, ou trabalha para ganhar, né? Que o certo mesmo é trabalhar, mas tem muito roubando. Então veja que a gente é doido para fazer isso aí, a carne da gente está atrás de passear, de fazer turismo, de comer, beber e folgar, ou dançar, brincar, prostituir, um monte de coisa aí. Só não gosta mesmo de orar. Que é isso que eu falei agora há pouco, a coisa mais difícil que tem no mundo é você servir a Deus. Aí orar, por que a pessoa não gosta de orar? É porque conversa com Deus. Cadê uma coisa vazia? Onde é que está Deus, rapaz? A gente pensa assim que ele não está ouvindo a gente. Mas está. Então entenda aqui, irmão. Precisamos entrar no ringue, na luta corporal, vamos dizer assim. Numa batalha contra nós mesmos, a nossa carne. Porque para que o Espírito venha prevalecer e se unir com o de Deus. Agora não adianta, deixa eu te dizer, tem outro lado aqui. Às vezes a pessoa nem prega sobre isso, rapaz, mas eu gosto de falar direitinho. Você pode também lutar, tem um outro lado que eu falei agora há pouco, né? A pessoa pode se reservar só numa religião, numa tradição de um homem. Os homens dizem, fica assim, que desse jeito Deus vai te levar para o céu. Aí tu te senta lá, racha a bunda, sentado, ou de joelho, ou andando na pissarra de joelho, sei lá, de qualquer jeito, e não serviu de nada, não serviu a Deus, não adorou a Deus, coisa nenhuma. Aí tem o outro lado, quando eu estou falando de espírito, andar no espírito. Mas entenda que você também, nessa parte espiritual, você pode buscar o Satanás. Você pode se ligar aos demônios. Os macumbeiros ligam o espírito dele com o espírito do diabo. Mas pensa num negócio, irmão. O macumbeiro, quando tu entra na porta, ele diz, rapaz, hoje tu acordou 4 horas da manhã, não foi? Aí tu fez isso, não foi? O diabo estava lá, irmão. Tá entendendo? E aí você já fica todo derretido. Eita, rapaz, aí o negócio, o cara já está adivinhando minha vida. Então me diz o que vai acontecer. Tu vai morrer hoje, a não ser que tu me dê uns 3 mil reais aí, eu vou fazer um negócio aqui. É assim, rapaz, é desse jeito que funciona. Então tem o lado certo. Como é que eu vou saber se está certo? Se tem Bíblia. É dentro da Bíblia o negócio. Existe crente que é macumbeiro também. Quem é que dizia que Judas era? Cara, no meio dos apóstolos. Ei, tu, apóstolo, sou um dos 12 escolhidos. E rapaz, é eu, Pedro, João, Tiago. E rapaz, tem muita sorte, rapaz. É dos 12, rapaz, bem reduzido o número, né? Para onde Jesus ia, ele ia, rapaz, tu é crente mesmo. Que nada, safado todo, irmão. Não tinha nada a ver com o crente. E parecia ser, né? Então veja que acontece esse tipo de coisa aí. Mas
O pior mesmo é aquele que se entrega à feitiçaria mesmo. Pensa no negócio, né? Então veja aqui. Vamos aqui em João. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 16. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 16, o versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, ele virá, enviá-lo-ei. É assim. Então veja, se eu for, eu envio. Se eu não for, o Consolador não vem. Aí ele diz aqui, no versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá. Não vá pensar que você é convencido a Deus, você vai se converter, você vai ser convencido a buscar a Deus, porque tu é bonzinho. Porque tu é cheio de, não, que eu gosto de dar as coisas pro vizinho, eu trabalho, dou meu salário todinho pros outros. Não adianta nada não, irmão. Nessa questão. Não estamos dizendo que faz mal tu dar as coisas pros outros. Não estou dizendo isso aqui, eu estou dizendo que não produz nada de céu. Nada de salvação. Contribui? Até que sim. Mas se tu não fizer o outro lado, você pode ver quando Jesus ele falou para os fariseus, vocês fariseus hipócritas, que dá o dízimo da hortaliça, da hortelã, do endro, falou lá um bocado de coisa pequeninha, que eu podia dizer hoje, rapaz, a cebolinha, tu tira lá, rapaz, aquela cebolinha, aí tu vende os maçozinhos que a gente vende aí no mercado, aqui todo mundo sabe disso, aí tu pega e tira o dízimo e dá na igreja. Mas, no entanto, não tem o amor de Deus. Foi o que Jesus falou para eles. Tu, daquelas coisas pequeninhas, tu dá o dízimo, tu é zeloso, não, muitas coisas. Mas despreza o amor de Deus. Importa fazer essas coisas, mas também as outras. Ou seja, um pacote de coisas. Não adianta você, não, sou bom nisso aqui, pensa num cara bonzinho. Aí Cornélio era bem bonzinho, mas o anjo disse para ele, falta para tu uma coisa, se não fizer, não vai não, do céu. Que era aceitar Jesus, que era conhecer Jesus, glorificar Jesus. Você pode fazer o que fizer, mas você tem que dar glória a Jesus Cristo. Se não der glória a Jesus, irmão, está perdido, não faz não serviu de nada o que tu fez. Aí como é que eu dou glória a Jesus? É sair na rua gritando, glória a Jesus, glória a Jesus. Não é isso aí. Dar glória a Jesus é você parecer com Ele. É você ler a Bíblia e aplicar na tua vida. As pessoas dizem, rapaz, esse homem aí, isso é um abestado, rapaz, agora virou crente, olha o jeito dele. Mudou a voz, ou seja, não é a voz, mas a maneira de falar. Mudou a maneira de falar, até de se vestir. Olha, o cara só quer ser agora, o jeito que ele anda de paletó, né? Eu mesmo, quando eu aceitei Jesus, no dia que eu vesti a camisa de manga comprida, aí ficaram meio que tirando sarro de mim, porque eu não vestia. Aí, rapaz, eu digo, rapaz, cala a tua boca, me respeita que eu sou crente, rapaz. É assim, irmão, bota moral no negócio, você é diferente mesmo. Você começou a mudar a hora. Né? Eu falei, foi sério. Eu digo, eu sou crente a partir de hoje, rapaz, me respeita. Rapaz, é assim. Então você já é outra pessoa, irmão. Não pode, rapaz, continua do mesmo jeito. Aí sai uma moda aí de roupa rasgada e tu rasga a tua e anda todo igual aos outros. Não pode ser, não. Você tem que estar encaixado na palavra de Deus. Porque Deus se agrada disso. Né? Quando os apóstolos chegavam nos lugares, o pessoal conhecia. Rapaz, lá vem ele. Sabe?
os homens que revolucionaram o mundo chegou até nós. Conhecia na hora o homem chegar rachando, rapaz. Canela de fogo. Negócio de estar com conversa fiada, irmão. Então veja aqui. Aí ele diz aqui, irmão. Ele diz aqui nesse versículo 9, né? Do pecado porque não creram em mim. O 10. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Vai ver só o Espírito, o sentir. Acreditando, quem acredita, vê, sente. Né? E o Espírito usa. Versículo 11. E do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? O Satanás. Mas continua sendo, tu pensa o quê? Tem dois senhores. Tem um que é o senhor da morte. Ele vem se não matar, roubar e destruir. Mas tem o senhor da vida. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. É isso aí. Agora, tu quer qual? Qual é que tu quer? O da Bíblia é o que dá vida. E o do mundão é que mata. É tu que sabe, irmão. Então veja aqui, eu voltando aqui. É aqui em Lucas, capítulo 12, e o versículo 10 que eu li, né? Eu vou ler o versículo 8, que diz assim: E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também, ou seja, diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Então veja aqui. Versículo 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Pronto. Não tem parte com Deus, né? Versículo 10 é o que eu li, vou repetir. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Versículo 11. E quando vos conduzirem às sinagogas e aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haver de responder, nem do que haver de dizer. Ou seja, não fico preocupado quando conduzir vocês diante dos magistrados, das pessoas que vão perseguir vocês, porque vão mesmo, perseguiram eu. Então não vão ficar preocupados com o que haver de dizer, o que haver de responder, né? Aí ele diz no versículo 12, quem é que vai te ajudar? Ele diz assim, versículo 12, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. É isso aí, irmão. O que vos convém falar. Então veja aqui, Romanos capítulo 8, nós já falamos aqui em Romanos hoje, capítulo 8, versículo 1, que fala exatamente de Espírito, né? É do Espírito Santo, do Espírito que convém nós buscarmos, né? Aí ele diz no versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, né? O que pedir e como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja aqui, irmão,
Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém. Não sabemos. Nós não temos nem ideia. O homem natural não tem nem ideia do que havemos de pedir. Quando nós olhamos aqui, irmão, no versículo 9, eu vou ler aqui do 6 logo. Nós vamos até o 9 aqui, 10, vamos ver aqui. Que diz assim, o versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha, inclinação, ou seja, não, eu estou inclinado em fazer isso, eu tô decidido. É isso aí, é uma decisão de você fazer isso. Então, a decisão de andar no Espírito, aí traz vida, mas a decisão de andar na carne traz morte, é isso aí. Então veja aqui o versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Dá de entender essa palavra aqui, irmão? Inimizade. Não tem amizade com Deus. É inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus. Não se sujeita. A carne, a gente ora porque o Espírito a obriga. Não é o que eu disse agora há pouco, que eu vim para cá gravar esse programa, porque o Espírito me obrigou. Ou seja, a minha carne veio empurrada pelo Espírito. Ou seja, eu busquei, orei, aí o Espírito me convenceu que eu preciso fazer isso aqui. Aí eu vim, mas a carne quer ir para lá, a carne quer ir comer, tomar café, beber água e comer carne de boi, e folgar e trabalhar, sei lá, alguma coisa assim. Até que trabalhar ela não gosta muito não, mas é preciso para ela, que é um alimento para ela mesmo. Né? Então veja, tem esse lado aí. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Não pode ser a favor de Deus, a carne. Aí o versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não adianta. Não pode agradar a Deus, irmão. Então, uma coisa eu vou dizer aqui, que eu digo sempre, mas é preciso sempre estar dizendo. Jesus, ele falou, eu vou logo respaldar aqui, João 3, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você não deve achar que uma coisa vinda de um homem, uma ideia do homem, um conselho do homem, pode ser bom como for, mas ele não produz vida eterna. Ele não agrada a Deus. Então entenda, conselho de homem serve para nós e tapeando aqui. Agora, quando ele busca na palavra, quando é um homem de Deus que fala o que é de Deus, aí é outra história. Se ele produz em ti alguma coisa no teu espírito, na tua alma, então ele está falando de Deus. Não é dele. Porque homem produz homem e Deus produz Deus. É isso aí. Então veja aqui, portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Não pode. Não é eu que escrevi. Aqui o Espírito Santo que escreveu. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se não habita, está lascado. Irmão. Então veja, é muito sério isso aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Acabou. Esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então compreenda que para você sobreviver, num momento tão difícil que está passando o mundo, principalmente o Brasil, porque tem muito país aí que não conhece a palavra de Deus. O Brasil todo conhece. Pode até ter algum, mas é muito difícil, né? Conhece. Para blasfemar, para rejeitar, para escarnecer, para obedecer, tem todo jeito aí, mas conhece. Porque o Brasil é laico, né? Aí é solto aí, pode pregar debaixo de ponte, dentro em todo canto, nos rádios, televisão. Então, por isso que eu estou dizendo que o Brasil conhece. Aí, conhece, mas não obedece. É um momento difícil, por quê? Por causa disso, que conhece. Então aparece todo tipo de heresia, todo tipo de religião, de tradição, de teologia, teoria de homem. Todo tipo, irmão, introduz no meio desse negócio aí. Mas por isso que é preciso você, aqui no Brasil, tem que estar mais atento à palavra. Porque vem 1 milhão para tirar ela de ti. A palavra correta. 1 milhão de pessoas. Aí vem um para dizer, não, pai, é assim. Aí tu sabe, 1 milhão é mais fácil de convencer do que um. Tanta gente aí pregando a palavra distorcida, irmão, que está difícil. Porque é liberado mesmo. Não. Aí você vai no macumbeiro, o macumbeiro puxa a Bíblia, zona. Vamos ler aqui uns versículos da palavra de Deus, para nós começar o ritual para o Satanás descer aqui. Ele não diz assim, claro. Mas, para começar o nosso culto ao diabo, não diz assim também. Mas ele diz para nós começar aqui nossa sessão, vamos dizer assim, né? É mais ou menos isso, né? Nós começar aqui nossa sessão, nós não começamos aqui sem ler a palavra de Deus. Parece muito sério, irmão, o negócio. Eita! E lá tem umas imagens que tem também nas igrejas. De algumas igrejas aí. Na minha não tem não, graças a Deus. Mas aí umas imagens lá também. De um cadinho. Que diz que é santo. Porque santos são aquele que obedece à palavra, é santo. Então, as imagens também. Pois é, pessoal, vamos aqui, palavra de Deus agora. Para nós invocar o Satanás depois, ele entrar no meu coro e eu mentir e matar os outros. Tá entendendo, irmão? Então, tanta coisa que tem nesse Brasil e é liberado. Não tem problema nenhum, pode invocar o diabo aí, ele descer aí por conta dos Ezeus mesmo e matar a gente, não tem problema não. Porque é laico, né? É laico que dá o nome aí, meu querido. É, né? O Brasil, o país é laico. Então, está liberado, tudo bem. O que eu estou dizendo aqui não é contra isso aí. Deixa quem quiser fazer o que quiser, deixa para lá. O problema aqui é esse, é que é tão liberado essa questão religião, que você se atrapalha no meio desse monte de coisa aí. Aí você não sabe para onde corre. 600 caminhos, qual é o caminho que eu pego? Aí eu te digo o caminho certo, Bíblia Sagrada. Palavra genuína e verdadeira. Saiu da palavra, cai fora, irmão. Cai fora. Vamos para cá, aqui a palavra diz. Né? Aí sim. Aí ele diz aqui, vamos prosseguir aqui, Romanos 8, 10. O 9 já foi falado. Eu vou repetir, porque é tão bom que eu vou repetir ele. Né? Diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, que o teu mesmo não te salva não, só o teu que ele te deu, não salva não.
Você tem que se ligar com o de Deus. Ah, vem para cá, Espírito de Deus, entra dentro de mim, eu sou o templo do Espírito. Ah, assim, agora vai. Aí, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Oh, coisa linda! Não é não? Já pensou um negócio desse aqui, irmão? O corpo, na verdade, está morto. O que é corpo morto, irmão? Está dizendo aqui. E Ramalho, o carnaval é tão bom, rapaz. Pensa num negócio. Diz, não, mas eu estou morto por isso aí. Não existe vida, ânimo em mim para mim ir para lá. Então isso é morto. Reservado para Deus. Amordaçar da carne. A carne só vai fazer o que o Espírito disser. É isso aí. Jesus disse, olhai, vigiai, para que não entreis em tentação. Os caminhos, vários. Tentação, carapuca do diabo. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o Espírito, tudo que você faz no Espírito é pronto. Pronto é uma coisa que está completo. Ei, tu, como é que está lá o prédio? Está pronto. É a comida, já está pronta a comida, pode vir comer. Está pronto, acabou. Está pronto, irmão. Então o Espírito está pronto, ele tudo dele é bom. Mas a quem não tem ele, né? Aí eu digo, eu ainda vou ler o 11 aqui para nós fechar aqui, que acabando o tempo, né? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito ou seja, pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que coisa mais linda, ou não? A ressurreição, a mudança de um corpo mortal para um imortal. Um corpo está morto. Eu já mortifiquei, mas ele vai vivificar. Ele vai ser transformado num corpo glorificado. Um corpo incorruptível. Né? Que esse é corruptível. E se o Espírito que é daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito ou seja, que em vós está. É isso aí. Mas tem vou ler aqui um versículo de novo, não tem como nem parar aqui, mas nesse aqui, o 12, só para fechar aqui, para você entender, se você não tiver o Espírito de Deus, está totalmente perdido. Porque pode ler Bíblia e viver só lendo Bíblia, vendendo Bíblia, pregando palavras, sem o Espírito de Deus não vale nada, coisa nenhuma. Versículo 12, de maneira que, irmãos, somos devedores. Não há carne para viver segundo a carne. Fechou. Não há carne para viver segundo a carne. Não existe isso. Então nós precisamos viver segundo o Espírito. Aí você vai lá em Gálatas capítulo 5, que eu li o 16 e o 17, aí você vê as obras da carne. E coisas semelhantes a essas. As obras do Espírito e coisas semelhantes a essa também. Ah, então tem que viver assim. Mas é o Espírito na busca todos os dias que vai me convencendo. Porque eu posso muito bem estar aqui pregando hoje e amanhã eu despregar o que eu preguei, tu sabia? Se eu parar de buscar o Espírito de Deus, se eu buscar em Deus, orando,
cultuando a Deus, lendo Bíblia, jejuando, orando, fazendo tudo o que a Bíblia diz para fazer, se eu parar de fazer isso, daqui a pouco eu dizia umas besteiras aí, você sai totalmente, isso aqui é espiritual, irmão. Então o Espírito não habita mais em mim, então não tem nada do Espírito, não tem nada. E eu vou blasfemar, falar, rapaz, eu falava umas besteiras aí, não sei nem porquê, rapaz. Estava meio doido na época. Então, por isso que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, os que se perdem. Mas para nós que estamos salvos é poder de Deus. Entenda isso. Então, para quem não tem o Espírito de Deus é loucura. Mas para quem tem, é sabedoria. É poder de Deus. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Santo e maravilhoso Deus. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesse momento de gravar mais um programa. Meu Deus, nós te damos graça por tudo isso, Senhor. Abençoa, meu Senhor, tanto a nós, a nossa equipe aqui dessa televisão, TV Verdade. Meu Deus, nos ajuda a entender cada vez mais, a fazer, meu Deus, com que as pessoas possam se converter, meu Senhor, ouvindo a Tua palavra através desses programas. Abençoa, meu Deus, a nossa equipe e abençoa todos que ouvem, que assistem esses programas através do rádio, da TV. Abençoa essas pessoas entrando nos seus lares, trabalhando na sua família. Meu Deus, desatando todo o nó, o embaraço que o diabo tem colocado na vida dessas pessoas, que seja solto, que seja liberto. Meu Deus, que essas pessoas possam ter liberdade, meu Senhor, para entender as coisas do Espírito. Abra o olho, a mente, os ouvidos para ouvir, para ver e entender a Tua palavra através do Teu Espírito. Abençoa cada um, prosperando, dando saúde a cada um. E toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém.